Fala, meus amigos, tudo bem? Edu Ferreira na área com vocês. Estamos aqui iniciando mais um episódio incrível da nossa série aqui no podcast Empreendendo ou Empreendedor. Nós estamos hoje no segundo episódio da série Educação Financeira. Estou aqui com meu amigo, especialista em administração pessoal, produtividade, um cara incrível, Vitor Sevioli. Tudo bem, meu amigo? Fala, Edu, um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo você de estar aqui nesse segundo episódio dessa série maravilhosa. E é muito bom estar aqui para a gente poder gravar mais um episódio, Edu. Muito Sem dúvida. obrigado, muito prazer. Eu que agradeço, cara. Uma semana incrível. Já um tema tão importante, né, tão fundamental na vida de todo mundo, no nosso dia a dia, que é a educação financeira. Inclusive, hoje eu recebi uma pesquisa, Vitor, já entrando no assunto, Hum, da escola dos meus filhos, perguntando sobre a escola, quais são os assuntos que mais eu achava interessante, e uma das opções lá era educação financeira. Com certeza, cliquei lá, que realmente é um assunto muito importante para ser tratado na base, né, Vitor? E o último episódio deu o que falar, hein, Vitor? Foi muito legal, foi muito bom. Você que está aí nos assistindo, se você não viu o vídeo ainda, depois que nós finalizarmos aqui, corre lá, assista lá que você vai entender passo a passo, que é muito extenso, né, Vitor, para aprender educação financeira, mas já vai te dar o norte grande aí para você desenvolver no dia a dia aí. exato, Edu. Por isso que a gente está trazendo os 5 princípios, né? Nessa série de educação financeira, a gente está trazendo 5 princípios que, se aplicados, ele faz uma revolução na vida financeira da pessoa. É lógico que numa série de 3 episódios, né, Edu, não dá para a gente abordar tudo que tem que abordar de educação financeira, porque é um tema muito abrangente. Mas se Com você certeza. compreender os princípios, esses 5 princípios que a gente está trazendo aqui, aí fica muito mais fácil de você aplicar isso na sua vida. Então, Edu, no episódio anterior, é um prazer estar com você que é empreendedor, que está aqui prestigiando o nosso trabalho. Conforme o Edu acabou de dizer, se você não assistiu o primeiro episódio da série, a gente fala dos 2 maiores princípios financeiros do mundo. Então, nos 3 episódios, a gente fala dos 5 principais. No primeiro episódio, a gente falou dos 2 principais, né, Edu? Sim. E hoje a gente vai trazer aqui, Edu, o que que a gente vai trazer hoje aqui, Edu? Hoje nós vamos falar o terceiro maior princípio financeiro do mundo. Tô com a caneta aqui, ó, para anotar. O caderno tá aberto aqui. Eu quero só absorver hoje. Tô uma esponja aqui, cara. Manda tudo, não me esconda nada, hein, Vitão? Edu, então a gente vai trazer conteúdo denso aqui hoje. Se prepara. E detalhe, é o Hoje é terceiro maior. Mocotó. Pois Hoje vai ser é, Mocotó. hoje vai ser. E assim, Edu, é o terceiro maior princípio financeiro do mundo. Não é de Sorocaba, não é do estado de São Paulo, não é do Brasil, é do mundo, Edu. Eu achei que era só do Vanelville, não é? Não é de forma, pois é, não é de forma alguma. Edu, esse terceiro pilar da educação financeira, Hum, esse terceiro princípio, ele pode-se dizer que é um dos mais complexos de se aplicar no dia a dia. Então vamos só recordar aqui, Edu, no primeiro episódio, nós falamos dos 2 primeiros princípios. O primeiro é produzir, né? Então a gente produz o nosso dinheiro através do nosso trabalho, da nossa inteligência, das nossas competências. Então o sim. primeiro passo é a gente produzir o nosso dinheiro. O segundo princípio que nós falamos, né, Edu, é o ato de conservar. Então nós produzimos, logo em seguida nós conservamos uma parte do nosso dinheiro. Nós falamos que no mínimo 10%, né, Edu? Exato. Se for mais do que isso, melhor ainda, mas no mínimo 10%, porque isso no decorrer dos meses, dos anos, vai formar aí um montante que vai te ajudar a ter aí uma reserva de emergência, vai te ajudar a caminhar aí para sua liberdade financeira. Então, esses são os principais princípios ou os 2 maiores princípios financeiros do mundo, que é o ato de produzir e de conservar. Hoje a gente vai falar do terceiro, Edu, do terceiro maior princípio financeiro do mundo. E a gente já Hum, vai entrar direto aqui no tema, né? bora. Para a gente já poder discorrer, visto que é um tema um pouco mais longo e mais abrangente.
Beleza, Edu? Beleza. Então vamos lá, a gente quer saber como é que vai ser isso aí, esse terceiro maior princípio financeiro do mundo. E lembrando, gente, você que está aí no nosso canal aí assistindo o vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho. Toda vez que aí nós postarmos novidades para você, você vai receber de primeira mão e aí vai ser notificado, beleza? Toca o pau, Vitor. Vamos embora. Então é isso aí, Edu. O terceiro maior princípio financeiro do mundo é administrar. Ei, rapaz. Então pensa comigo, Edu. É uma sequência, tá? Do primeiro ao quinto é uma sequência lógica que, se aplicada, funciona. O Uhum. primeiro é produzir. Então, eu produzi. Em seguida, eu conservei. Imagina que eu produzi de 100% que eu produzi, eu Ah, conservei 10%, certo? ok, Então vai sobrar 90%, ok, Edu? ok. Esses 90% eu preciso administrar. E é aqui que acontece a arte das finanças, Edu. É quando eu vou administrar os 90% de tudo aquilo que eu produzo. Então, todo o meu custo de vida, ele vai se encaixar dentro desses 90%. E para que todo o meu custo de vida se encaixe dentro dos 90%, eu preciso saber administrar todos esses recursos. A Então, pessoa precisa, ela tem que entender que os 90%, depois que ela retira lá os 10%, que os 90% então vai ser os 100% dela, né, Vitor? exatamente. Então, Uhum. passa a ser o 100%, onde ela vai enquadrar todo o padrão de vida dela dentro desses 100%. Então, hoje a gente vai trazer aqui, Edu, 5 técnicas ou 5 conceitos para ajudar você a administrar os seus recursos financeiros. Administrar suas finanças para que você vá se tornando aí um especialista financeiro, um especialista em administrar aí os seus recursos financeiros. Tá certo, Edu? Ótimo, vamos lá. Então, são 5 conceitos ou 5 técnicas que a gente vai é, passar elas aqui, tentar trazer os 5 aqui dentro desse episódio, para que ao final dele você já esteja muito melhor do que você entrou aqui nesse podcast. Tá joia, Edu? Então vamos já Perfeito. aqui para o primeiro conceito, ou a primeira Qual é o técnica. primeiro? O primeiro conceito, Edu, é a criação de um orçamento. Pensa comigo, Edu. Imagine que seu carro ele está com um defeito, aí você leva ele lá na oficina e o mecânico ele vai fazer uma averiguação ali do seu carro e ele vai identificar qual que é o defeito. E antes de ele arrumar seu carro, Ah, ele te passa um orçamento. Ele fala assim: ó, Edu, você vai gastar R$ 1.000 para poder consertar aqui seu carro. A partir desse orçamento, aí que você vai tomar a decisão se você vai gastar esse dinheiro com o conserto do seu carro. Então, se você tiver como gastar R$ 1.000 ali com o carro, você gasta, do contrário, você agradece o mecânico e leva o seu carro embora com defeito, certo? ok. Então, você faz um orçamento antes de gastar. Não é assim que funciona o orçamento? Um Para isso que é o orçamento, você. orçamento, né? Exatamente. Você faz um orçamento antes de usar o dinheiro. Então, Edu, quando se trata de finanças, é necessário fazer um orçamento antes de gastar o dinheiro. Porque é um grande erro, Edu, que eu vejo quando se trata dos educadores financeiros, que eles falam que você tem que anotar tudo que você gasta. E de fato você tem que anotar tudo que você gasta. Só que você precisa já fazer isso antes de você gastar. Porque depois que você gastou, depois que você começar a gastar, se você não fez um orçamento prévio, pode ser que seu dinheiro não dê para você fazer tudo que você quer fazer ou que você precisa fazer. Aham. Talvez o orçamento que você tem ali não vai atingir todos os seus gastos e suas despesas. Vai chegar no final do mês, Edu, vai ter acabado já o seu dinheiro. Então, Sempre qual que é a... sobra um mês no final do dinheiro, né, Vitor? Exatamente. Tem muito mais mês do que dinheiro, né? É. Então, Edu, o primeiro passo... Então, vamos pensar assim, um caso real. A gente trouxe no episódio passado o caso de um empreendedor que tem um prolabore de R$ 10.000. Desses 10 mil, ele tirou aí 10%, ele jogou para uma conta aí de investimento, onde esse dinheiro ele vai ficar ali sendo acumulado e depois ele vai render juros. E agora ele vai administrar os 90% que sobrou, que são aqui nesse caso R$ 9.000, certo, Edu? Ok. Então, antes dele começar a gastar R$ 1 que seja desses 9 mil,
ele vai criar um orçamento. O que vai conter nesse orçamento, Edu? Todas as categorias de gastos que ele tem na vida dele. A começar pelas despesas fixas, aquelas despesas que faça chuva, faça sol, você vai ter que pagar, e os valores são fixos. Depois ele vai vir com as despesas variáveis. Então vamos pensar, ele coloca lá quanto que ele gasta com moradia, se é financiamento ou se é aluguel, se caso ele gaste com moradia. Depois ele vai colocar ali quanto que ele vai gastar com alimentação, com escola dos filhos, quanto que ele vai gastar com água, com energia, com taxa de condomínio. Ele vai categorizando cada item dele, categorizando. Então ele vai criar todas as categorias de gastos que ele tem, todas, Edu. Precisa, cara, ter organização e precisa colocar todas. E depois ele vai colocar os valores de cada categoria. No final, Edu, desse orçamento, o valor desse orçamento, o valor total desse orçamento tem que ser menor do que os R$ 9.000. Então, todo o custo de vida, todo o somatório de cada categoria precisa ser inferior ou, no máximo, na pior das hipóteses, igual aos 90% da renda dele, que no caso aqui, nesse contexto, é R$ 9.000. Se a pessoa ela tá conseguindo, ela tá vivendo, tá usando 100% dos 90%, já tem que dar um alerta, acender um alerta aí, né, Vitor? Porque não tá sobrando nada também. Poupou 10%, mas também não sobra mais R$ 1, entendeu? Se precisar comer uma pipoca na praça com o filho, não tem dinheiro. Aí se acontece um imprevisto, já não tem dinheiro, né, Edu? Já dançou, não tem como, porque acabou o gás, não tem dinheiro para comprar o gás. Entendeu? Então, cara, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. Então, Edu, você vai, desses 90%, categorizar cada uma das suas despesas. Isso inclui despesa com carro, despesa com combustível, despesa com vestimenta da família. Tudo precisa estar ali nessa planilha. Pode ser. Aí, como fazer isso? Você pode usar uma planilha. Se você não tiver uma planilha de Excel para você fazer isso, você pode usar uma planilha de Excel, porque eu uso planilha de Excel, até recomendo, viu, Edu? Porque no Excel você consegue trabalhar com mais facilidade, mas se você não tiver muita afinidade com informática, você pode usar uma folha de sulfite, um caderno. O que importa aqui é você entender a lógica, que você precisa categorizar e fazer isso, categorizar suas despesas, seus gastos, e fazer isso antes de você começar a gastar. Porque aí você vai entender, às vezes você coloca lá, Edu, que você vai gastar R$ 2.000 de mercado dentro do mês. Só que depois, quando você coloca tudo na ponta do lápis, que você vai ver o valor final, você entende que talvez R$ 2.000 vai exceder o total ali do que você tem para gastar no mês. Aí você vai ter que ajustar um pouquinho. Aí talvez você colocou lá que você vai gastar R$ 600 de combustível no mês. Mas no final, no somatório, excedeu lá os R$ 9.000. Aí você vai ter que ajustar o combustível. E você vai ter que fazer esses ajustes até que todas as suas despesas, os somatórios das suas despesas, caibam dentro desses 90%, ou nesse caso, dos R$ 9.000. Uma coisa também, Vitor, você está dando um exemplo aí de uma pessoa que tem um prolabore de R$ 10.000 por mês. E o camarada que ele não tem ainda essa renda, ele não tem uma renda, ele não consegue tirar um prolabore, a renda dele é muito, oscila demais, um mês vem 2.000, outro mês vem 5, outro mês vem 10, e nesse caso, como é que fica? Edu, esse caso é um pouco mais complexo quando o empreendedor não tem uma renda, um prolabore fixo todo mês. Então, assim, num caso de prolabores variáveis ou de renda variável, algum valor precisa ser encontrado, Edu. Alguma média precisa ser feita. Então, se um mês entra 10, no outro entra 3, no outro entra 5, só que todo mês você tem uma despesa fixa e variável que fica dentro de 7, 8, 9 mil, 6 mil, um equilíbrio vai ter que ser encontrado entre essas duas coisas. Então, pegar a renda anual, né? Exatamente. Então, ou você vai ter que pegar aquele mês que entrou mais, você deixar num caixa para subsidiar o mês que entrou menos, ou você vai ter que abaixar as suas despesas
para que as suas despesas estejam enquadradas mais ou menos dentro do valor do mínimo que entra todo mês. Então, algum equilíbrio vai ter que ser encontrado aqui. Mas uma coisa é certa, Edu, uma coisa é certa, se você tem X de despesas todo mês, o ideal é que você, como empreendedor, como empresário, você tivesse pelo menos X de entrada todo mês. Sim. Para que você consiga fazer esse equilíbrio. Porque se as suas despesas, todo mês você tem que honrar com elas, então você precisa ter uma receita onde você possa subsidiar suas despesas. O que não pode haver muita disparidade entre isso. E se existe mesmo essa oscilação de renda, então no mês que entrar mais, você vai ter que deixar um caixa para subsidiar aquele mês que entrou menos. Para que você consiga manter um equilíbrio entre receita e despesa. Beleza, Edu? Beleza. Então, Perfeito, aqui, Vitor. abordou aqui o primeiro conceito, que é de você criar um orçamento antes de começar a gastar. Isso é importantíssimo, Edu. E quem que faz isso? É o marido, é a esposa, é os filhos? Quem Edu, faz, qual ponto do mês que se faz? Faz no início do mês, no começo do mês? Como que é isso, no dia a dia? obrigado por você tocar nesse assunto, que isso é importantíssimo. Quem faz isso? Edu, se o empreendedor ele é casado, ele tem que entender que se é ele que gasta todo o dinheiro, é só ele que vai cuidar. Só que numa casa, quem gasta o dinheiro, Edu, é todo mundo que habita naquela casa, né? É o marido, é a esposa, é os filhos, então todos têm que estar envolvidos nas finanças da casa, inclusive os filhos, viu, Edu? E Sim, mas inclusive os filhos. 90% é a esposa que gasta, né, Vitor? Vamos ser sinceros, né? Eu não ia falar isso, mas já que você falou, se a Kátia estiver assistindo a gente, ela vai gostar pra caramba desse comentário, né? Não, a Kátia é 99%, é um pouquinho mais. Depois, se você achar que vai dar ruim aí, você me avisa que eu corto isso daqui, tá, Edu? Você bloqueia o comentário lá no YouTube. Tá bom. Edu, então assim, o marido e a esposa, eles precisam estar alinhados com o mesmo objetivo. E os dois precisam estar integrados com as finanças. E eu falo, Edu, que a minha vida financeira, ela só entrou no rumo quando eu e minha esposa, a gente se alinhou nesse objetivo. Porque enquanto um está olhando para a direita e o outro está olhando para a esquerda, a tendência é que a coisa ela não tenha é, ela não tem eficiência. Então imagina só, a esposa acha que você tem que economizar, que você tem que conservar, e você acha que você tem que gastar o seu dinheiro, como que vai haver sincronia e como que a coisa vai acontecer bem? Não tem jeito. Então os dois precisam estar alinhados. É lógico que sempre um tem um pouco mais de afinidade para cuidar das finanças do que o outro. Então é preciso haver um diálogo entre marido e mulher para que eles definam quem será o responsável por cuidar das finanças. Porém, não significa que o outro não estará integrado. Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu sou responsável pelas finanças da minha casa. Só que a minha esposa, ela está totalmente integrada, Edu. A gente se fala semanalmente, quase todo dia. A gente se comunica em relação a isso. E só Uhum. depois que a gente começou a fazer isso que as nossas finanças se alinharam. Porque antes, Bom. cara, antes era briga e pancadaria, Edu, por causa de dinheiro. Não, o fight rola, né, cara? Só o Rola. fight. E depois que a gente acabou corrigindo, a gente aprendeu a se comunicar e se integrar, os dois aí estão integrados nas finanças, aí a coisa começou a fluir. Edu, você perguntou quando que isso acontece. O orçamento, ele precisa ser feito antes de você começar a gastar o seu dinheiro. Então, isso vai depender da sua entrada. Quando que acontece a entrada de dinheiro dentro do seu mês? É dia 1º? É dia 5? É dia 10? É dia 15? No meu caso aqui, Edu, como que eu faço? Eu trabalho sempre mês cheio, do dia 1 ao dia 30. Eu sempre trabalho mês cheio, do dia 1 ao dia 30. Então, o que eu faço? Todo dia 28, 29, eu já crio o orçamento do mês seguinte, para que quando as minhas entradas começarem a cair na conta, eu já estou com o orçamento pronto. Eu não posso. A lógica, Edu, é que você precisa fazer o orçamento antes de usar o seu dinheiro. Então, no Sim. meu caso aqui, como eu tenho entrada no começo do mês, no meio do mês e no final do mês, eu já deixo o orçamento pronto no final do mês anterior. Então, por exemplo, hoje
a gente está concluindo um mês, né, Edu? Então, o Sim. orçamento do mês seguinte ele já está pronto. Porque quando começar a ter as entradas, eu já estou com o orçamento pronto, eu já sei exatamente onde gastar. Uma coisa também, às vezes a pessoa ela entra nessa questão da administração financeira, é muito importante, né, cara? Mas a pessoa tem que tomar muito cuidado, vida, para ela não se tornar avarenta, né? Então, tudo que entra não faz mais nada, corta tudo, cara. Porque assim, uma coisa é você cortar o supérfluo, né, cara? Uma coisa é você cortar alguma coisa, por exemplo, eu já vi educadores financeiros falar assim, corta o cafezinho, cara. Não, cara, não corta o cafezinho. Essa é opinião minha. Eu não vou cortar o meu café, porque o café é um prazer que eu tenho, cara. Entendeu? É um prazer que eu tenho de trabalhar, de fazer. Então, eu tenho que tomar muito cuidado nessa linha, porque aí você acaba cortando uma coisa que faz tão bem para você, e você não vai ter estímulo para trabalhar mais e para organizar as coisas, entendeu? E vai comprometer o primeiro princípio lá, que é o de produzir, né, Edu? Exatamente. Vai uma sequência, uma cadeia, entendeu? E quem consegue produzir alguma coisa sem café, né, Edu? Ah, tá doido? Nem... Senhor. Jesus tomava café todo dia, velho. Edu, então falamos sobre orçamento. Vamos para o Hum, segundo conceito aqui, para te ajudar aqui o empreendedor que está com a gente a administrar melhor suas finanças? E vamos aí. Antes de entrar no segundo tópico, já ó, senta o dedo aí no joia aí, no like. Ajuda nós aí, povo. Bora, É isso Vitor. aí. Segundo ponto. Edu, o segundo conceito, a segunda técnica é a manutenção do orçamento. Porque não adianta nada você fazer um orçamento bonitinho, colocar tudo suas despesas ali, fazer o valor fechar, fazer suas despesas ficar menor do que suas receitas, você fazer isso maravilhosamente numa planilha de Excel, bonitinho, se depois você não fizer manutenção disso. Porque você precisa fazer manutenção. Então, assim, deixa eu te explicar como que eu faço, Edu, porque pode servir de inspiração aí para Claro. quem está assistindo a gente. Então, vamos pensar que eu coloquei lá que eu vou gastar R$ 2.000 de mercado. Então, em uma coluna, eu coloco lá o quanto que eu vou gastar. Na segunda coluna, Edu, eu coloco o quanto que eu já gastei. Então, vamos supor que na primeira semana, eu fui no mercado e gastei R$ 500. Então, na primeira coluna, eu tenho lá R$ 2.000, que é o que eu posso gastar o mês inteiro no mercado. Na segunda coluna, eu coloco que eu gastei 500. Então, numa terceira coluna, Edu, já me sobra o saldo que eu ainda tenho disponível, que nesse caso é R$ 1.500. Por que que isso é importante? Porque só de eu bater o olho nessa terceira coluna que é do saldo, eu sei o quanto que eu ainda posso gastar em cada categoria. Então, se eu abasteci meu carro, ó, coloquei que eu posso gastar R$ 600 por mês. Aí eu fui lá e enchi o tanque, gastei R$ 300. Então, na terceira coluna, já vai me mostrar lá que eu ainda tenho um saldo de R$ 300. Então, semanalmente, Edu, semanalmente, é necessário fazer a atualização do que você gastou. Então, tudo que você gastou, você vai precisar ir lançando nessa segunda coluna, que pode ser feito numa planilha, pode ser feito num caderno, numa folha de sulfite, num guardanapo, não importa, desde que você entenda a lógica da coisa. Então, se você criar lá 3 colunas, o quanto eu posso gastar, o quanto eu já gastei e quanto ainda tem de saldo para gastar, e você for fazendo, alimentando isso. Então, fui lá, passei no posto, coloquei R$ 300 de combustível, vai lá e dá baixa. Então, nesse caso, eu tinha 600, coloquei 300, ainda me sobra 300 de combustível. Uhum. Então, na segunda Sim. semana do mês, fui lá no mercado de novo, gastei mais 500. Eu já tinha gastado 500 na primeira semana, gastei mais 500 na segunda semana. Então, eu gastei 1.000. Então, ainda tem um saldo de 1.000 para gastar no mercado. Então, essa manutenção do orçamento, Edu, ela precisa ser feita semanalmente, para que você mantenha o seu orçamento atualizado. Eu faço essa baixa, essa manutenção 2 vezes por semana, Edu, toda quarta e todo sábado. Então, toda quarta eu abro minha conta bancária, vejo tudo que eu gastei ali no cartão de débito, e eu vou fazendo as baixas para manter essa planilha atualizada. Chega no sábado, eu faço a mesma coisa, 2 vezes por Mas, semana. mas você não faz,
Você anota diariamente, você vai lançando na planilha ou não? Você pega, que nem você falou, quarta e sábado, né? Você paga tudo que você faz, você paga no cartão, Passo tudo no débito, Edu. tudo no débito. Então, aí você pega lá, olha lá no extrato o que foi gasto e você vai lançando na planilha. É isso? Exatamente. Então eu olho no extrato do cartão de débito e vou dando baixa na planilha. Beleza? Edu, deixa eu só falar uma coisa aqui para o empreendedor que está assistindo a gente. Aqui a gente está fazendo tudo ao vivo, na raça, né, Edu? Falamos Sim, lá no primeiro lógico. episódio que não tem superprodução, não tem nada. A nossa internet ela não está legal aqui hoje. Até a gente teve um pouco de dificuldade no começo, né, Edu? Então, se a Sim. nossa imagem estiver travando aí para você que está assistindo a gente, desconsidera isso. Foca aqui no conteúdo. O conteúdo é denso, é conteúdo que, se você aplicar, vai fazer muita diferença na sua vida. Se a qualidade da imagem hoje não estiver boa, isso faz parte, não é todo dia que a internet está boa, né, Edu? É isso Então, aí. desconsidera que está travando aí, foca aqui no valor da mensagem que a gente está querendo transmitir para você. Então, Edu, Exatamente. essa manutenção é preciso ser feito semanalmente. Eu faço 2 vezes por semana para não acumular e para me manter ali as minhas finanças bem organizadas. Então, a segunda técnica, o segundo conceito é esse, Edu. Precisa ser feita a manutenção do orçamento. Certo. Beleza, Edu? Maravilha, Vitor. Tamo junto até aqui ou não? Tamo junto, cara. Vamos para a terceira técnica, Edu, ou o terceiro conceito? Vamos pro terceiro tópico. É muita coisa, né, Vitor? Cada tópico desse aí dá só um tópico desse, dá um assunto aí para uma live toda, entendeu? Exatamente. A gente poderia falar uma Então, live de cada tópico, né, Edu? exatamente, cara. Então vamos aqui para o terceiro. O terceiro, Edu, é ter inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional, a pessoa se afunda financeiramente. Um dos grandes segredos para você se tornar uma pessoa inteligente financeiramente ou uma pessoa educada financeiramente é você desenvolver inteligência emocional. Porque é a inteligência emocional, Edu, que vai te dar força prática para que você consiga implementar todos os seus conceitos e conhecimentos financeiros. Se você não tiver inteligência emocional, Edu, você faz um arraso no seu orçamento. Então imagina Sim. só, você fez o orçamento bonitinho, categorizou tudo, começou a controlar, aí você colocou lá que você pode gastar R$ 400 por mês com entretenimento seu, da sua família, para você sair com a sua família, ir no shopping e jantar com a sua esposa. R$ 400, colocando um valor simbólico. Pode ser mais, pode É. ser menos, vai ser de acordo com a sua necessidade. Você colocou que você pode gastar R$ 400. Chegou lá no dia 20, Edu, você já gastou os 400. Foi lá no shopping com a família, foi ali no rodízio, ali na OK. Eu nem sei se existe OK ainda, Edu. Não, não Existe existe ainda? mais. Não Não. existe mais? Todo desatualizado, então. É nativas agora lá. Nativas agora? Você foi lá no É. Nativa. Dia 20 você acabou com os 400 que você tinha colocado aí para entretenimento. Falar nisso, o Gilberto da JNC não sai da nativa lá. Manda o cupom para nós aqui, pô. Tamo aqui, velho. Manda o cupom aqui para nós dois aqui, para nós ir lá na nativa também, meu. Gilberto, você ouviu o que o Edu falou, né? Manda. Quantos são aí, Edu? Quantos que são aí na Em sua casa são casa? bastante, hein, cara. Aqui tem 5. 5. Gilberto, aqui é mais 3, então são 8 no total. Tá joia? Edu, se chegou dia 20, você já gastou o dinheiro que você tinha para determinada categoria, você precisa ter inteligência emocional e força emocional para você, a partir dali, não gastar mais nenhum centavo com aquela categoria. E se alguém te convidar para sair, você vai ter que dizer não. E Mas se mesmo se você, tiver promoção, se você tiver na loja uma promoção, mesmo se tiver promoção, pode comprar? principalmente se tiver promoção, Edu, Puta vida. vai ter que dizer não. Por quê? Porque simplesmente você já gastou o dinheiro que você predeterminou no seu orçamento para aquela categoria. Isso é Para isso, autoliderança, hein, Edu, Vitor? isso é autoliderança. E para isso, Edu, precisa ter muita inteligência emocional, muita firmeza de decisão. Você precisa ser fiel àquilo que você propôs. Você tem que ser fiel aos seus valores, porque quando você é fiel àquilo que você se propôs a fazer, você consegue fazer. Sem Então, entendeu, dúvida. Edu? Então chegou dia 25, você gastou todo o combustível do mês, você vai ficar 5 dias com o carro parado.
É bem assim, é drástico o negócio, Edu, porque com finanças, se você não for drástico, você não consegue manter a sua vida organizada financeiramente. Nós vamos passar no crédito, joga para 40 dias para frente. Calma aí, Não é Edu, bom? a gente já vai chegar lá nesse ponto aí. Esse ponto aí, Edu, esse daí é polêmico, viu? Esse Esse daí é. é polêmico. Edu, então, inteligência emocional, ela é fundamental para que você tenha suas finanças equilibradas, controladas, para que você desenvolva inteligência financeira e educação financeira. Sem dúvida, cara. E inteligência emocional, Edu, ela também envolve haver bastante comunicação entre todos os envolvidos em gastar o dinheiro. Então, se o marido e a esposa gastam, eles precisam ter inteligência emocional para se comunicarem, para conversarem. Eles precisam estar alinhados no mesmo objetivo. Então, não adianta a esposa querer ficar em casa porque ela tem consciência financeira que o dinheiro do lazer, do entretenimento já foi gastado, se o marido está querendo ir para a churrascaria. Então, os dois precisam estar alinhados nesse objetivo. Então, inteligência emocional, Edu, é o terceiro conceito, é a terceira técnica que você precisa desenvolver. E eu aqui faço uma forte recomendação que você busque conhecimento na área de inteligência emocional, porque isso vai te ajudar não só na área financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Falar não é incrível, né? Tem que saber falar não, né, Vitor? Tem que. Exatamente, Edu. Ainda E, mais para Edu, os filhos, né, cara? Pro filho, então. A gente que é pai, né, cara? A gente quer dar tudo de bom e melhor para eles. A gente não pode, cara. Tem que falar não, entendeu? exatamente. Edu, e a parte mais difícil é falar não para si mesmo. Sim. Porque às vezes a gente sabota todo o processo, cara. A gente faz um orçamento lá de quanto que a gente vai gastar no mês e a gente mesmo sabota. Então, a maior habilidade de dizer não é para a gente mesmo, né? Então, Edu, falar não é maravilhoso. A gente já falou isso em episódios anteriores, né? Mas quando se trata de educação financeira, de você ser eficaz aí na manutenção das suas finanças, você dizer não para si mesmo, saber dizer não com tato, com jeito, com respeito para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, é fundamental para que você e sua família se mantenham saudáveis em sentido financeiro. Perfeito, Vitor. Tá Muito certo, bom. Edu? Vamos E passar como é aqui que, para o próximo, Edu? como é que conquista a inteligência emocional aí? Só dá uma palhinha rápida aí, para a gente ir pro próximo nível. O primeiro passo é conhecimento, Edu. O primeiro passo é em busca Conhecimento. de conhecimento, para que através do conhecimento você consiga ir mudando sua mentalidade e ir colocando em prática tudo que você está aprendendo através dos livros, através de cursos, através de seminários, através de tantos vídeos gratuitos que tem no YouTube. Se você não consegue hoje ir num seminário, num treinamento, se você não consegue hoje comprar um curso, não tem problema. No YouTube tem um monte de canal de gente boa trazendo conteúdo de inteligência emocional para que você assista esse conteúdo e você vai se desenvolvendo emocionalmente. Show. E Qual uma que é outra agora? fonte, e uma outra fonte, Edu, que para mim é a principal, é a Bíblia Sagrada. Sem Provérbios e dúvida. Eclesiastes é os dois maiores livros que existe sobre inteligência emocional. Então, você quer ficar top em inteligência emocional? Leia Provérbios e Eclesiastes. Ali está a chave, Edu. Ali está o segredo. Ali é a fonte de tudo, né, cara? Tudo sai dali, né? Exatamente. É Edu, então incrível. vamos para o próximo passo. Esse daqui é polêmico, Edu. É. Esse é polêmico. Esse vai dar Ai, ai, ai. pau. Qual Esse vai dar será? pau. Uso do cartão de crédito. Hum, Por que que eu falo que isso é polêmico, Edu? Porque tem educador financeiro que fala que pode usar. Tem educador financeiro que fala que não deve usar. Então existe uma polêmica para isso. E eu não vou ficar em cima do muro, Edu. Eu vou me posicionar aqui, tá? Eu sou contra o uso do cartão de crédito. Por uma verdade básica e simples. O cartão de crédito, ele faz você usar o dinheiro que você ainda não ganhou. Ele faz você usar o dinheiro que você não produziu. Ele faz você gastar um dinheiro que você nem sabe se você vai ganhar. Nem sabe se você vai produzir. Se você pega algo e compra em 10 vezes,
que está acontecendo, Edu? Você está usando um dinheiro que você vai ganhar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 7 meses, daqui 10 meses. Você nem tem certeza se esse dinheiro vai entrar. Principalmente para você que é empreendedor, você que é empresário, que você que toca a sua empresa, uma entrada de dinheiro, a receita, ela não é tão certa e tão segura quanto se você estivesse trabalhando no registro em carteira. Você não tem fundo de garantia, você não tem seguro-desemprego. Então, você tem que estar muito alerta a isso. O empreendedor, ele precisa trabalhar com o dinheiro que ele produz naquele mês. O cartão de crédito, Edu, ele é o segundo maior vilão do orçamento da família brasileira. Ele só perde para o primeiro, que é a ignorância. A ignorância é o primeiro. O segundo é o cartão de crédito. Então, Edu, esse conceito, ele precisa estar muito firme na mente de quem está assistindo a gente aqui. Vamos pensar lá na época dos nossos pais, Edu, dos nossos avós, como que eles faziam? Eles produziam dinheiro, então eles trabalhavam, seja aí no seu negócio próprio, ou seja aí no seu emprego. O dinheiro entrava para eles, eles pegavam esse dinheiro na mão, aí eles passavam o mês inteiro, Edu, com esse dinheiro que eles produziram. Eles não compravam parcelado. Já conversei com meu avô sobre isso, com a minha avó, não tinha essa de comprar parcelado, Edu. Esse negócio de comprar parcelado, carnezinho, cartão de crédito, isso daí é algo que veio de 20 anos para cá, mais ou menos. É a nossa geração que pegou muito forte isso. Mas a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles viviam com a renda que eles produziam naquele mês. Então, o que acontece, Edu? Quando você usa o cartão de crédito, ele te dá uma falsa sensação de poder de compra. Ele te faz pensar que você pode viver num padrão de vida ou num patamar de vida maior do que você pode. E você quer ter certeza de como isso é verdade? Se você parar hoje de usar o cartão de crédito, se você parar hoje, você vai perceber que você vai ter que descer pelo menos um padrão de vida seu. No mínimo um, às vezes é até 2 ou mais, Edu. Porque o cartão de crédito, ele faz com que a pessoa ela viva um patamar acima do que ela pode viver. Por uma verdade básica, ela está gastando dinheiro que ela ainda não ganhou. Ela está vivendo com uma renda que ela ainda não produziu. E está sempre correndo atrás, né, Vitor? E juros de cartão de crédito não é brincadeira não, né, cara? Mais de 400% ao ano, vou te falar, viu? Exatamente. E se o Benzuel estiver assistindo esse podcast, Benzuel, eu queria te agradecer. Quando eu li seu livro, eu já tinha esse conceito do cartão de crédito, mas eu parei de usar o cartão de crédito quando eu li o seu livro. Então, Benzuel, um abraço para você. Não te conheço pessoalmente, mas eu conheço a sua inteligência, a sua capacidade mental através do seu livro. E muito obrigado porque você me ajudou a consolidar um pensamento que não estava sendo prático na minha vida. Eu sabia que eu precisava parar de usar o cartão de crédito, mas eu não tinha efetivado. Após a leitura do seu livro, eu coloquei em prática. Então, muito obrigado por você compartilhar o seu conhecimento financeiro com tantas pessoas no Brasil e por ajudar tanta gente a ter o seu orçamento financeiro muito mais equilibrado e ter mais educação financeira. É isso aí. Qualquer dia ele vem aqui fazer como convidado nosso aqui no podcast. Já está convidado, né, Edu? Já está convidado desde já. Edu, então o cartão de crédito, ele é o segundo maior vilão do orçamento de uma família, de um empreendedor, só perde para a ignorância, Edu. Então, quando você toma a decisão de parar de usar o crédito e viver somente com a tua renda daquele mês, você vai ver que vai ficar muito mais fácil organizar suas finanças. Você vai viver de acordo com a sua realidade e não de acordo com a falsa realidade que o cartão de crédito produz. O que você falou, sem o cartão de crédito, ele te coloca na sua real realidade. Se você tem dinheiro, você compra, se você não tem, você não compra, ponto final. Exatamente. Né? Então, é exatamente o que faz o uso do dinheiro, vamos dizer, além de ser virtual, é um dinheiro que você nem ganhou ainda, como você bem colocou, né? Exatamente, Edu. É isso aí. Edu, abordamos até agora os 4
4 técnicas, 4 conceitos para ajudar Sim. você que é empreendedor, que é empresário, a administrar cada vez melhor aí as suas finanças. E se você não é empreendedor, se você não é empresário, e você está aqui também assistindo esse conteúdo também é para você, também se aplica para você que não tem uma empresa, mas que você trabalha dentro de uma empresa. Esse conteúdo, se você a lógica é a mesma. Aplica para o empreendedor e aplica para quem também não é, né, Edu? E É, todo mundo no limite é empreendedor de si mesmo, né, Edu? toda família é uma empresa, entendeu? Exatamente. Tem suas áreas, seus custos, enfim, tudo é uma empresa, cara. Igreja é uma empresa, né? Vamos dizer, administrativamente falando, é empresa. Exatamente. Então, Falou tudo agora, Edu. é. Edu, vamos para o quinto e último aqui, conceito ou técnica para Vamos lá, ajudar Vitor. aqui a Mas tá administrar bom, melhor a hein? finança. O conteúdo tá muito rico aí, top demais. Já. Se você não curtiu, curte aí, gente. Curta aí, dá um like, se inscreva no canal. E vamos que vamos para esse quinto aqui e último tópico da nossa live de hoje. Isso aí, Edu. O quinto conceito, a quinta técnica é busque conhecimento financeiro. Esse eu não poderia deixar de fora. Edu, a gente está falando aqui de 3 episódios onde a gente está abrangendo os 5 principais pilares financeiros ou princípios financeiros. E em 3 episódios, Edu, de 40 minutos, 50 minutos, não dá para a gente abordar tudo que a gente quer abordar. E não dá para você consumir todo esse conteúdo. Você vai precisar continuar indo em busca de conhecimento financeiro. Edu, então o quinto conceito, ou a quinta técnica que a gente vai trazer agora, é busque por conhecimento financeiro. Edu, eu não poderia deixar de falar isso. A gente está trazendo aqui esse conteúdo financeiro em 3 episódios, cada episódio de 40, 50 minutos. Não tem como a gente abordar tudo que a gente queria abordar em termos de finanças e também não tem como você absorver todo o conhecimento. Você, como empreendedor, você vai ter que continuar buscando educação financeira. A educação financeira, ela pode acontecer através de treinamentos, através de seminários, através de livros, através de vídeos no YouTube. Edu, aqui em casa, a gente sempre está lendo pelo menos um livro de finanças. Isso daqui é meio que já se tornou uma filosofia aqui nossa, sabe? Ah, Porque quando se trata de educação financeira, Edu, a nossa mente, ela precisa ser alimentada com isso constantemente. Constantemente. Desde que a gente começou a estudar sobre finanças, aproximadamente 5 anos, todo ano, a gente lê pelo menos uns 2 ou 3 livros de finanças, tanto eu quanto minha esposa. isso aí. A gente continua fazendo essa renovação, porque os conceitos na nossa mente, Edu, se a gente não alimentar eles começam a ficar vagos. Logo, a gente está perdendo a mão da coisa e a gente não está praticando aquilo que a gente aprendeu. Na descrição aí você põe algumas recomendações de livros aí para o pessoal aí. Claro, bem lembrado. Eu vou colocar aqui os 5 principais livros de finanças que eu já li, que mais fizeram diferença na minha vida, tá? Para que você, como empreendedor, também possa ler e ter essa diferenciação aí na sua vida também. Edu, a busca por conhecimento financeiro, ela é eterna. É, Enquanto o dinheiro existir, a gente precisa estudar sobre finanças. Enquanto a gente precisar administrar os nossos recursos financeiros, a gente tem que ir em busca de conhecimento. Então, a busca por conhecimento, Edu, é o quinto conceito, a quinta técnica importantíssima, que ela precisa ser feita. No Brasil, a gente já comentou, né, Edu, que no Brasil é bem carente de conhecimento financeiro, tanto nas escolas quanto nas famílias, nas empresas. sim. Então, a gente incentiva você aqui, empreendedor, a ir em busca de conhecimento financeiro. Compre um livro. Comece lendo um livro. Se você hoje não tem condições ou não tem tempo para fazer um curso ou para participar de um seminário, de um treinamento de 3 dias, de um intensivão, compre um livro, comece com um livro. Os livros, para mim, Edu, foram as maiores fontes de renovação mental financeira da minha vida. Sem dúvida. Além do aprendizado, a leitura, ela te desenvolve em muitos outros pontos, né? Não só o aprendizado do conteúdo do livro,
mas amplia teu cérebro, você melhora a tua escrita, melhora a tua fala. Cara, o livro é incrível, é sensacional. Leitura, o vídeo ele não tira não coloca no local do livro, ele só complementa. Então, se você puder, Exatamente. como o Vitor falou, cara, hoje tem muito conteúdo no YouTube bom, conteúdo bom, entendeu? Mas isso não substitui a leitura, cara. Pega esse conteúdo, você tá lá caminhando, lavando a louça, fazendo alguma coisa, você tá ouvindo. Tá quieto sem fazer nada? Pega um livro, cara, vai ler que você vai ver só. A diferença é Exatamente. brutal, é brutal. É isso aí, Edu. Então, hoje nós falamos de 5 técnicas ou 5 conceitos. Vamos só repassar aqui, Edu. Criar Vamos. um orçamento financeiro antes de começar a gastar. Fazer manutenção desse orçamento, é o segundo ponto. Nós falamos do terceiro ponto, que é você ter inteligência emocional para que você conduza as suas finanças de maneira adequada e de maneira sábia. Nós falamos do quarto ponto, que é do uso do cartão de crédito, que quanto antes você parar de usar o cartão de crédito e viver somente com a tua renda do mês, mais fácil vai ser você fazer a gestão aí da sua finança e você adequar o seu patamar de vida, o seu padrão de vida na tua realidade, na realidade do teu orçamento, na realidade daquilo que você produz mensalmente. E o quinto item aqui, que é a busca por conhecimento, que a nossa mente ela precisa estar constantemente sendo renovada para que a Sim, gente consiga obter educação e inteligência financeira. perfeito, cara. Conteúdo riquíssimo. Se você catar esses pontos, esses tópicos, esses pilares, com certeza você consegue já dar um norte aí para a tua vida financeira. E isso é para você, cara. Conteúdo para você aí, empreendedor. Conteúdo aqui que a gente faz no dia a dia. O Vitor é um especialista nessa área de finanças também. Então, hoje foi um dia tenso, hein, Vitor? Muito conteúdo, hein? Hoje foi. Hoje o conteúdo foi denso, Edu. Dava para falar muito, muito sobre isso. Dava para aprofundar mais ainda, mas a gente quer que esse episódio não fique tão extenso, né, Edu? É isso Então, aí, obrigado cara. mais uma vez, Edu, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo aqui, ajudando empreendedores a administrarem melhor as suas vidas, a serem melhores, a empreender a si mesmo, e agora especificamente nesse episódio através da educação financeira. Ainda temos o terceiro episódio que fecha essa série, onde no terceiro episódio nós vamos trazer os dois últimos, que seria o quarto e o quinto princípio, ou o quarto e o quinto maiores princípios do mundo, para que a gente feche essa série de educação financeira e que você, ao final dela, possa estar administrando muito mais, com muito mais eficácia e mais eficiência aí as suas finanças. Tá certo, Perfeito. Edu? Vitor, obrigado, cara. Muito obrigado e parabéns aí pelo conteúdo. Realmente, conteúdo top de primeira linha. Eu agradeço você aí. Já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio, beleza? Forte abraço e sucesso para vocês. Um abraço, Edu. Forte abraço. Valeu, Tudo de bom. Vitor. Tchau, tchau. Até o Até o próximo. próximo, Edu. Tchau, tchau.